Irmãos, quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, capítulo 25 e verso 14. Mateus, capítulo 25 e verso 14. É um texto muito conhecido da igreja. E acredito que de muitos irmãos também, né? Enquanto vocês encontram aí na Bíblia, lembrando que domingo que vem nós teremos aí batismo e faremos também um recebimento de novos membros, será no domingo que vem. Então fique atento nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, todos os avisos, tudo que estiver acontecendo aí durante a semana vai estar lá nas nossas redes sociais, tá? Então, Mateus capítulo 25 e verso 14, diz assim o texto: E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por essa noite, obrigado por esse momento que nós passamos aqui, Senhor, adorando, engrandecendo o Teu nome. Obrigado por esse ministério, Deus, tão abençoado, Clarins da Justiça, que o Senhor esteja abençoando a vida deles cada vez mais, para que eles possam levar outras pessoas, outras famílias a engrandecer e a exaltar o Teu nome em todos os lugares desse país, Senhor, em nome de Jesus. Nesse momento, ó Deus, nós estaremos meditando na Tua palavra. Peço para que o Senhor abra o nosso entendimento, a nossa mente, para que possamos ouvir aquilo que precisamos na noite de hoje. Em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, esse texto, ele é muito conhecido, mas antes de tratar desse texto, eu acho que é importante tratar de algumas coisas, assim, que eu julgo que vai trazer luz na sua compreensão. Primeiro, no século I, lá, época de Jesus, os discípulos, apóstolo Paulo, toda essa galera ali estava viva, estava vivendo ali, tudo mais. Existia um homem que era o homem mais poderoso da época, que era o imperador romano. Todos nós sabemos que o Império Romano, naquele tempo, era a potência do mundo. E existia um imperador chamado César Augusto. Imperador Augusto. E esse homem, ele, para alcançar o cargo de imperador, não foi fácil. Foi muito complicado, é muita política envolvida. Nós vemos no nosso país, aqui o Brasil, como que é complicado para o cidadão se tornar presidente, e quando se torna presidente, é complicado se manter lá na cadeira. Independente se a gente apoia o presidente ou não, mas nós conseguimos ter essa visão em relação à complexidade do jogo político. E isso nunca foi diferente. Quando nós olhamos lá para a nação, para a potência, a maior do mundo, no mundo antigo, o Império Romano, imagina quantos homens poderosos não queriam ser o imperador, quantas pessoas não articulavam várias estratégias para assumir o cargo de imperador, quantas pessoas não morriam, quantas pessoas não eram assassinadas. Você, lendo a história do mundo antigo, você vai ver que muitas pessoas morriam envenenadas, ou então alguém muito poderoso dava ordem para alguns soldados para pegar alguém ali na calada da noite e matar, ou matar a esposa, matar os filhos, matar o próprio cidadão também.
Então, o jogo político sempre foi muito complicado. E o César Augusto, ele chegou nesse patamar, ele conseguiu, apesar de toda essa complexidade, ele conseguiu se tornar o homem mais poderoso do mundo, imperador romano. Era um homem que a sua palavra pesava toneladas. Era um homem que, quando ele falava, a coisa acontecia de fato. Ele tinha poder o suficiente para destruir a vida de qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, ou então para ajudar qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. É o imperador romano, o homem mais poderoso do mundo, e ele ocupava um cargo que talvez muitos homens sonhassem com esse cargo, sonhavam, talvez imaginavam. Quando, há um tempo atrás, eu não sei se você chegou a ouvir, que tinha teve um governador de um estado aqui do Brasil, que dizem aí, surgiu esse boato há alguns anos atrás, que ele colocava uma faixa presidencial, ele era governador de um estado, e ele colocava a faixa presidencial, e ele ficava olhando no espelho para ver como que ele ficava como presidente, sentava lá na cadeira, ficava sonhando como que seria a vida dele como presidente do Brasil. Isso, eu tenho certeza que a gente soube desse caso, mas imagina quantos outros homens ou mulheres também não pediu lá para uma costureira, sei lá, alguém fazer uma faixa e ficar lá na frente do espelho, se olhando no espelho, imaginando aquelas cerimônias, o exército lá na frente, recebendo eles em Brasília, e todas aquelas honrarias que um presidente da república tem. Imagina isso agora com o Império Romano, onde a hierarquia era muito maior do que é hoje. Hoje nós podemos expor a nossa opinião contra o presidente com a maior tranquilidade do mundo. Você vê pessoas com cargos elevados falando mal do presidente, e essas pessoas vão vivendo a sua vida tranquilamente. Lá atrás, se você falasse qualquer coisa mal a respeito do imperador romano, você estava encrencado. Ou se eles não matassem você, iriam dar um jeito na sua esposa ou nos seus filhos, para calar sua boca, porque do imperador não se fala mal. Então esse imperador, César Augusto, um homem de muito poder, um dia ele entrou em crise. Olha que interessante, ele é o homem mais poderoso do mundo e ele entra em crise. Por quê? Porque quando ele chegou no cargo de imperador, ele percebeu o tanto que era complicado o jogo político, o tanto que era desgastante. Ele queria gastar tempo fazendo outras coisas, queria gastar a energia dele em outros compromissos, queria ter um tempo para se divertir, e ele não conseguia, porque ele tinha tanto compromisso como chefe do Estado, que ele ficava preso àquela função de imperador. E chegou num determinado momento que César Augusto começou a ficar incomodado com esse cargo que ele tinha, a ponto de um historiador ali de alguns séculos depois de Cristo, relatar o seguinte, ele diz assim: César Augusto pensou em abandonar o Império Romano, o seu cargo de imperador. Ele pensou em pegar aquela faixa, eu não sei, eu acho que o imperador não usava faixa, o presidente que usa, Ele pensou em pegar, sei lá, o símbolo do império e colocar de lado e deixar e falar assim: olha, quer saber? Vem outro aqui no meu lugar, assuma aqui essa responsabilidade, eu não quero mais. Ele entrou em crise. E eu acredito que essa questão de entrar em crise não é uma coisa exclusiva só do imperador. Quantos aqui nessa noite já não entrou em crise em relação à sua profissão? Quantos aqui, em determinado momento, se viu lá no seu trabalho, lá fazendo, executando, talvez até ganhando bem, se dando bem, vendendo bastante o produto e tudo mais, só que chegou num determinado momento que você olhou, você falou assim: nossa, não sei, parece que a minha vida não tem sentido, parece que por mais que eu estou trabalhando, eu sei bem fazer a minha função, eu sei executar as minhas tarefas, mas parece que eu não estou feliz,
trabalhando onde eu trabalho, eu não estou feliz fazendo o que eu faço. E talvez ministerialmente também. Quantas pessoas já não estão satisfeitas mais com o seu ministério, já não estão mais alegres com o seu ministério, e só precisam assim de um empurrãozinho para abandonar o ministério. Seja ministério de louvor, seja cuidar do som, seja ser pastor. Quantas pessoas já não entraram em crise, querendo desistir de tudo? Pessoas talvez que desejaram desistir da família, olharam para a família e falaram assim: nossa, se eu pudesse, eu fugia, iria me esconder e nunca mais ninguém ia me achar. Não ia falar para ninguém para onde eu fui, e eu não sei, eu não estou feliz com essa família, eu não estou feliz nessa casa, eu não estou feliz com esse homem, não estou feliz com essa mulher, não estou feliz com esses filhos, não estou feliz com essa vida que eu levo, não estou feliz em todo final de semana ir lá para a casa da sogra, não estou feliz com essas coisas. Eu gostaria de sair daqui e viver uma outra vida. Quem dera eu pudesse nascer de novo, quem dera eu pudesse fazer tudo novo novamente. São as crises, irmãos, que você talvez enfrentou, e não é diferente com o homem ao longo da história. César Augusto, o homem mais poderoso do mundo, no mundo antigo, imperador romano, enfrentou essa mesma crise. Chegou em um momento que ele pensou assim: olha, eu acho que eu quero desistir de tudo. Eu não quero mais ser o imperador. E aí então esse biógrafo, ele vai dizendo que César Augusto não abandonou o seu cargo de imperador, porque ele viu que se ele abandonasse, se ele renunciasse o cargo, iria causar uma instabilidade política muito grande no Império Romano. Iria ter muita guerra civil, e provavelmente o outro imperador que assumisse o cargo ia dar um jeito de matar o César Augusto e a família dele, porque era assim que fazia. Quando o imperador assumia o cargo, ele dava um jeito de matar todos os outros que pudessem ameaçar ele, inclusive os filhos, a descendência também. Então César Augusto se viu aí num lugar que não tinha saída para ele. Por um lado, ele era imperador, mas não estava feliz, e por um outro lado, se ele abandonasse o cargo, ele provavelmente seria morto ou seria preso como escravo, iria se prejudicar bastante. Então, ele decidiu viver toda a sua vida como imperador, e ele jamais deixou o cargo, a não ser depois da sua morte. O que isso tem a ver com essa parábola que é tão conhecida nossa? A questão é que em muitos momentos da nossa vida, nós somos escravos da vida que temos. E por mais que você fique incomodado, chateado, triste, é a vida que você tem e é a vida que você terá até o dia da sua morte. Aí algumas pessoas podem dizer para você assim: não, você pode mudar, você pode fazer, você pode transformar tudo, você pode largar tudo, sumir no mundo, ir lá para o Paraguai e viver a sua vida lá no Paraguai. A questão é que essas crises são comuns. A maioria dos seres humanos vive isso, e a maioria dos seres humanos, cedo ou tarde, vão chegar à conclusão que não dá para fazer tudo novo novamente. Vai ter que ser assim até o final. E isso entra muito em conflito com aquilo que nós ouvimos muito hoje na nossa cultura, aonde é ensinado que nós devemos seguir o nosso coração, o nosso prazer, as nossas intenções. Então, aonde o prazer apontar, eu vou. O meu prazer não está mais aqui, o meu prazer está lá agora, então eu vou para lá, eu abandono isso aqui. Isso é muito bonito na teoria, mas quando se trata da vida real, não é bem assim. Quando se trata da vida real, as coisas são muito mais complexas, as suas ações têm reações que talvez você não está disposto a pagar o preço. Então,
analisando tudo, colocando tudo na balança, milhões e milhões de seres humanos ao longo da história decidiram ficar aonde estão, ficar do jeito que está, levar a vida assim até a morte. É como se fôssemos escravos, pensando estarmos livres, mas na verdade somos escravos. O texto diz que um dia, aqui no Evangelho de Mateus, que um homem ia sair de viagem e chamou os seus escravos e confiou-lhes os seus bens. A Bíblia aqui, a minha versão que eu uso para pregar aqui na igreja, é NVI. A palavrinha aqui está servos. Diz assim, ó: e também será como um homem que ao sair de viagem chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. Mas a palavra grega exata para isso não é servo, é escravo. Não é a ideia de funcionário. Se o funcionário está descontente, ele pede as contas e muda de empresa e vai para um outro lugar. Não é essa a ideia do texto, não é isso que Jesus está ensinando. A ideia aqui é a ideia de escravo. E o escravo, ele só tem uma escolha: obedecer ao seu senhor ou então morrer. Ele não tem o direito de falar assim, eu não estou feliz muito nessa função, tal, então eu quero fazer uma outra coisa, eu quero ser contador, resolvi que eu quero ser contador, e ele chega no seu senhor e fala, eu não quero mais cuidar de vaca, eu quero ser contador. O escravo, ele não tem esse direito, ele é um escravo. E Jesus, ele não usa a palavra escravo à toa. Jesus, ele não está desatento, ele não usou uma palavra assim, sem querer, e colocou aqui. Não. Ele usou as palavras que realmente precisavam ser usadas. Então o texto diz que esse homem muito rico, muito poderoso, um dia saiu de viagem e confiou os seus bens aos seus escravos. E a um dos escravos, ele deu 5 talentos. Que para alguns simboliza uma certa quantia financeira, um certo peso em ouro, aonde esse escravo ele poderia pegar esse ouro ou essa prata, e ele poderia fazer um investimento com esse dinheiro, para fazer esse dinheiro dobrar ou triplicar. E o que nós precisamos entender é que no mundo antigo, que Jesus está aqui, falando, ensinando, não existia aquilo que nós conhecemos hoje como a bolsa de valores e tudo mais, onde você ia lá, investia esse dinheiro, e esse dinheiro ia, dependendo das ações que você comprasse, o dinheiro ia rendendo assim de uma maneira gigantesca. Não existia esse tipo de investimento no mundo antigo. Como que ele poderia investir então para esse dinheiro funcionar, para esse dinheiro triplicar, multiplicar? Ele tinha que comprar um sítio, comprar gado, comprar fazenda, comprar alguma terra onde tinha, um rio, algum lugar valorizado, e ali produzir, plantar alimento ali, arroz, trigo, seja o que ele achar que fosse melhor, para que esse dinheiro que o seu Senhor deu para ele, pudesse ser multiplicado. E o texto diz que para um, ele deu 5 talentos, para outro, ele deu 2 talentos, e para outro, ele deu 1 talento. E tem um detalhe importante aqui, que ele diz assim, e para cada um ele deu de acordo com a sua capacidade. É muito interessante isso, porque ele poderia ter pegado 3 pessoas e falado assim, você vai ficar com 5, você vai ficar com 5 e você vai ficar com 5, todo mundo com 5, para ninguém achar que é mais importante que o outro. Não. Um vai ficar com 5, outro vai ficar com 2 e outro vai ficar com 1. E cada um de acordo com a sua capacidade. E Deus dá esses talentos aos seus filhos. Deus dá esses poderes aos seus filhos. O poder de compra, o poder de investir, o poder de poder comprar uma fazenda, de comprar gado,
de comprar grãos e plantar, sementes e plantar. Ele dá esse poder para os seus filhos, para que os seus filhos possam fazer o dinheiro render. Então, o que tinha recebido os 5 talentos, a Bíblia diz que ele saiu imediatamente a trabalhar. Ele foi caçar um jeito de investir esse dinheiro, ele foi caçar um jeito de investir esses talentos, de modo que esses talentos pudessem ser multiplicados, de modo que esses talentos pudessem crescer. E ele trabalhou com muita dedicação, com muita seriedade. Porque o texto diz que esse senhor saiu de viagem. Ele não foi embora definitivamente, ele saiu de viagem e confiou seus bens aos seus escravos. Isso quer dizer, um dia ele vai voltar. Um dia ele vai voltar, e ele vai querer a prestação de contas para saber o que cada um fez com esses talentos. Porque afinal de contas, esse senhor, esse homem poderoso, ele é muito rico, muito próspero, e ele não teve dó de confiar, ele não teve desconfiança, ao contrário, ele confiou nos seus escravos, e deu para um, para outro, talentos, para que eles pudessem trabalhar. E a ideia de trabalho aqui é muito interessante, porque trabalho, algumas pessoas têm uma visão muito errada do trabalho, como se o trabalho fosse uma maldição. Né? Tem gente que fala assim, nossa, eu não vejo a hora de ir para o céu, porque no céu eu não vou trabalhar mais. Não vê a hora de ir para o céu para ver se fica na rede a eternidade. E a gente tem um pouco dessa ideia, né, do céu, ser aquele lugar assim, que a gente vai ficar nas nuvens, tudo com uma roupa branca, ali aquela coisa meio angelical, os anjos tocando violino, pá, aquela coisa. E aí a gente se esquece de olhar para a Bíblia e pensar no primeiro paraíso que existiu. Qual é o primeiro paraíso que existiu? Gênesis, Jardim do Éden. Primeiro paraíso, Deus colocou o homem e a mulher e pediu para eles fazerem o quê? O quê, irmãos? Trabalhar. O primeiro paraíso que existiu, Deus pediu para que Adão e a mulher trabalhassem, cultivassem a terra. Então o trabalho não é uma coisa que é uma maldição, muito pelo contrário, o trabalho é uma coisa que dá para você entusiasmo, dá energia, dá o senso de você não viver uma vida mesquinha, dá o senso de você poder fazer alguma coisa por alguém, mesmo que o seu trabalho seja em casa, que muitas pessoas também têm uma visão errada do trabalho em casa. Trabalho, irmãos, desde que você está trabalhando, não importa se é para a empresa de alguém, se é para a sua empresa, ou se é para a sua família, é trabalho e isso faz bem. Isso faz muito bem. E o texto mostra, nessa parábola, que quando esse senhor volta, a recompensa para esse servo, sabe qual é? Trabalho. É trabalho também. Porque para Deus, o trabalho não é uma maldição. Hoje o trabalho para nós é complicado, é cansativo, porque nós vivemos debaixo do jugo do pecado. Então nós vivemos nós temos uma natureza corrompida, vivemos em uma sociedade corrompida. O trabalho para nós, de fato, é algo complicado, mas é por causa do pecado. Inicialmente, lá em Gênesis, o trabalho não tinha essa conotação complicada, pesada, ruim, chata. Muito pelo contrário, as pessoas tinham prazer em trabalhar. E no final da parábola, essa ideia se mantém. Novos céus e uma nova terra. Então, algumas pessoas pensam, né, nesse novo céu e nessa nova terra como um lugar assim, como eu disse, um lugar bem tranquilo, e quando na verdade a Bíblia, ele dá essa ideia, uma ideia totalmente contrária a isso. Agora pensa o seguinte, eu lembro uma vez que eu fui viajar de avião pela primeira vez, e aí eu nunca tinha visto avião, né? Cheguei lá, estava o avião de perto, aquela coisa imensa, eu falei, nossa, como que o ser humano é inteligente?
fazer um negócio desse tamanho, viajar não sei quantos mil metros de altura, numa velocidade absurda, levando um monte de gente, um monte de bagagem, um monte de combustível, é um peso imenso. Tudo isso foi fruto do quê? Do trabalho do homem. Isso, o homem vivendo debaixo do jugo do pecado. Imagina um homem agora trabalhando sem o pecado, sem ter a corrupção, sem ter a fadiga, sem ter o cansaço, a enganação, sem ter a humilhação, sem ter a fofoca, sem ter um monte de coisa, a sua mente funcionando super bem, a sua mente funcionando no máximo que pode. As maravilhas, então, como diz o Carson, que é um teólogo americano que eu gosto muito, ele diz assim: imagine as maravilhas que nós não seremos capazes de ver e trabalhar, construir no céu. Então o céu não vai ser esse lugar pacato, das nuvens, da roupinha branca, do violino, não vai ser isso. O céu vai ser um lugar muito instigante para todos aqueles que puderem experimentar. Vai ser um lugar de coisas realmente impressionantes. E não vai ser um lugar para homens e mulheres preguiçosos. Não vai ser. E aqui já é um ensaio para isso. Então, se por um acaso algum irmão luta contra o pecado da preguiça, porque se fala muito sobre pecado sexual, sobre adultério, sobre fornicação, sobre prostituição, sobre um monte de coisa, tudo que é sexual fala-se muito. E esquecem de falar sobre a preguiça, que é um dos pontos principais dessa parábola. A preguiça é um pecado muito sério, e é um pecado que leva esse último homem a trágicas consequências, e é o que nós vamos ver. O primeiro homem, 5 talentos, foi trabalhar, ralou. Deus me deu esses talentos, Deus me deu essas oportunidades, então o que eu farei? Eu vou trabalhar, eu vou dar o máximo possível, eu vou fazer esses talentos render o máximo possível, porque o Senhor confiou a mim, e eu sei que esse Senhor um dia virá, Ele voltará, e Ele vai querer que eu preste contas a Ele. Então, essa ideia de que Jesus voltará, ela está muito presente na parábola. E nós, como igreja, não podemos nos esquecer disso, porque em muitos momentos a igreja, vai vivendo a vida de um modo como se Jesus não fosse voltar. E nós cuidamos de tudo, fazemos de tudo, nos envolvemos com tudo, mas nos esquecemos de cuidar das coisas do Senhor. Deus deu alguns talentos para todos nós. Então eu vou dar alguns exemplos para você. Aqueles que têm a família, que têm a esposa, que têm o marido, que têm os filhos, você pode ter certeza que quem deu essa família para você foi Deus. E Ele vai querer contas dessa família. Você pode ter certeza que esse talento que você tem para empreender, para ganhar dinheiro, para vender, foi Deus que te deu. E Ele vai querer contas disso. Vai querer saber quantas pessoas você ajudou, quantas pessoas você empregou, quantas pessoas você facilitou para que arrumassem emprego. Deus vai querer. E aí nós podemos pensar de um modo bastante natural na nossa vida diária, tudo aquilo que Deus foi colocando na nossa mão, para que a gente pudesse cuidar, para que a gente pudesse fazer. E aí nós precisamos pensar se estamos fazendo bem. Estamos cuidando bem da nossa família? Estamos cuidando bem da vida financeira da nossa família? Estamos tendo uma boa administração? Ou estamos tendo muito estresse por causa de dinheiro aqui nessa casa? Os conflitos, a maneira como o homem lida com a mulher, a maneira como o filho trata os jovens aí, a maneira como os jovens têm tratado os seus pais. Você vai prestar conta disso. São talentos que Deus deu. Muitos jovens, infelizmente, cresceram sem pai, sem mãe. Já é uma conta que eles não vão prestar.
Mas aqueles que têm o pai, que têm a mãe, vai prestar. Como que você trata seu pai? Como que você trata a sua mãe? Você tem honrado eles de fato? Tudo isso são questões importantes para nós como igreja pensarmos. Mas o detalhe principal é que nós precisamos entrar na parábola e entender de fato o que Jesus está querendo dizer, para que a gente não possa viajar na maionese. Aqui Jesus, ele está começando o seu ministério, ele está ensinando os discípulos acerca do reino de Deus, e ele está dizendo que o reino de Deus é como um grão de mostarda. Jesus está sozinho no ministério, com poucos discípulos ali querendo participar junto com ele, e ele está dizendo que essa ideia que o evangelho ainda vai se tornar algo muito grande, gigantesco. Só que tem muita gente que olha para Jesus e fala assim: Senhor, você tem certeza que o evangelho vai se tornar de fato uma ideia tão conhecida assim no mundo, que as pessoas vão conhecer mesmo o evangelho? Olha, porque a gente está aqui em Israel, um monte de gente já viu você fazendo um milagre, mas não quis ser seu discípulo. Um monte de gente viu você curando, não quis ser o seu discípulo. Um monte de gente viu você transformando água em vinho e não quis ser o seu discípulo. A gente está em pouquinha gente aqui, ó. Um monte de gente vem ver o Senhor fazer as coisas, mas na hora de seguir mesmo o compromisso de ser um discípulo, pouca gente vem. O Senhor acha mesmo que o negócio vai expandir desse tanto? E aí por isso então que Jesus começa a contar várias parábolas, por exemplo, como o grão de mostarda. Que o reino de Deus é como um grão de mostarda. Semente pequenininha, mas vai crescer. E vai se expandir, Samaria, Judéia e até os confins do mundo. Chegou no Brasil, chegou em Piracicaba, nós estamos aqui agora, a igreja, estamos aqui ouvindo esse evangelho de Jesus. Nesse exato momento no Brasil, tem milhares e milhares de igrejas que também estão ouvindo esse mesmo evangelho. Então muita gente está ouvindo isso que Jesus ensinou. Só que isso não começou grande, começou pequeno. E o que Jesus está dizendo é o seguinte: nós estamos no começo da jornada, e eu vou dar uma responsabilidade para vocês. Vocês vão ter a responsabilidade de expandir o meu reino. Eu estou indo para o Pai. Virá o Consolador, virá o Espírito Santo, Ele irá capacitar vocês para que vocês vão até os confins da terra, pregando o Evangelho. Esses talentos que Jesus está dando para esses homens aqui, por mais que algumas pessoas gostem de usar essa parábola para falar sobre empreendedorismo, para falar sobre dons, sobre família, sobre um monte de coisa, o principal sentido dessa parábola, e nós precisamos nos submeter ao texto, não é a gente que usa o texto do jeito que a gente quer, a gente precisa olhar para o texto e deixar o texto dizer aquilo que ele quer dizer. E esse texto está dizendo o seguinte: eu estou indo para o Pai, o Senhor saiu de viagem e Ele confiou alguns talentos para o Pedro, para o Mateus, para o André, para o Bartolomeu, para o Judas, o Iscariotes. Ele foi confiando. Para o Judas, o Zelote. Ele foi confiando talentos para aqueles discípulos, que depois se tornaram apóstolos. E desses apóstolos vieram outros, que vieram outros, e que chegou em nós. E hoje nós temos muitas responsabilidades: pagar a internet, pagar a água, pagar a luz, cuidar do relacionamento, cuidar dos filhos, cuidar dos pais. Temos a responsabilidade de cuidar da empresa, de ser um bom funcionário. Temos a responsabilidade de fazer muita coisa nessa vida, mas a principal, e que teremos que dar contas a Deus, porque um dia o Senhor voltará, é em relação aos talentos que Deus deu para você. Isso é o mais importante e que nós não podemos nos esquecer jamais. Não podemos nos esquecer. Ele saiu de viagem, ele não foi embora definitivamente.
Ele saiu de viagem e falou assim: Pablo, é o seguinte, você tem esse talento, meu filho, se vira, eu quero que o meu reino cresça um pouco na sua mão. Todos nós, se somos discípulos de Jesus, nós temos essa responsabilidade. Por meio da sua vida, se uma pessoa veio a Cristo, se 2 pessoas veio a Cristo por meio da sua vida, você vai prestar contas e falar: Senhor, o Senhor me deu esse talento, eu sou meio ruinzinho para falar, eu sou meio tímido e tal, ó, mas mesmo assim, com a minha vida, com o meu testemunho, com a minha simplicidade, olha, eu consegui aqui, ó, expandir o teu reino um pouquinho mais. Ah, eu toco, eu canto, eu prego, eu sei trabalhar com rede social. Senhor, olha, com o trabalho que eu fiz aqui na rede social, a gente conseguiu expandir o teu reino um pouquinho mais. Olha, está aqui os talentos que o Senhor me deu, eu consegui multiplicar um pouquinho. Deus vai prestar contas. Melhor, nós iremos prestar contas a Deus. O que tinha 5 trabalhou, o que tinha 2 trabalhou também com muita dedicação. Ele já não, talvez, aqui entra um ponto importante. Não se compare com ninguém. Isso é uma coisa importante. Não se compare com ninguém. Tem gente que quer se comparar com o Billy Graham. Tem gente que quer se comparar com aquela cantora, como que é o nome daquela cantora do Hillsong? Aquela loirinha que canta demais lá, esqueci o nome dela. Tem gente que quer se comparar com ela. Talvez você está querendo comparar a sua vida com outras pessoas que não é para você comparar. Primeira coisa que você deve fazer é entender o que Deus colocou na sua mão. E falar o seguinte: eu preciso fazer o reino de Deus crescer um pouquinho mais. Essa é a minha tarefa. Ele me deu esses talentos e eu preciso multiplicar esses talentos. Alguém que nunca ouviu falar de Jesus, alguém que nunca foi na igreja, alguém que nunca quis aprender sobre a palavra de Deus, alguém vai precisar querer aprender por meio da minha vida. Essa é a minha função. E Deus não vai cobrar de você aquilo que Ele não deu para você. O que teve 5 talentos, será cobrado um pouco mais. O que teve 2 talentos, será cobrado, mas é um pouco menos. E teve um terceiro homem que teve 1 talento. 1 talento. Pouca coisa. Então, talvez ali uma coisa mais modesta, mais simples. Ele não seria aquele homem extraordinário. Ele não seria o homem da grande oratória, não seria o homem da grande mente, não seria o homem do grande talento musical, não seria o homem do carisma, que atrai multidões pelo seu carisma, não seria esse homem. Tem 1 talento. Mas com esse 1 talento, o que a Bíblia mostra é que esse homem tinha o dever de fazer ele multiplicar, crescer um pouco mais. Então acontece que no verso 19, capítulo 25 e verso 19 de Mateus, olha só que interessante que diz a Bíblia. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. Jesus voltará. Você vê que interessante Jesus contando essa parábola, e o que ele está querendo dizer é o seguinte: olha, eu vou morrer, vou ser crucificado, vou para o céu, vou ressuscitar, vou para o céu, mas um dia eu vou voltar. Eu vou voltar. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe outros 5 e disse: o Senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: muito bom, servo bom, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu lhe porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Você percebe assim no texto uma certa alegria desse primeiro escravo. Ele fala assim meio entusiasmado, né, com aquela coisa meio do orgulho assim,
né, não do orgulho pecaminoso, mas de uma coisa gostosa, assim, de dever cumprido. Ele fala: Senhor, olha, o Senhor me deu 5 talentos, eu consegui multiplicar, toma, olha, tem mais 5 aqui. E aí o Senhor olha para aquele homem e diz assim: muito bem, servo bom e fiel, muito bem, você foi fiel no pouco, eu vou te colocar sobre o muito. É a ideia de que no céu, tudo aquilo que nós fazemos aqui é muito pouco comparado a tudo aquilo que viveremos, desfrutaremos no céu. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. Também feliz. Fala: Senhor, ó, não sou tão bom que nem o outro ali, né? Não tive tanto talento que nem ele, mas o pouquinho que eu tive, ó, consegui fazer o negócio render, consegui mais 2 talentos. E o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito, venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido apenas 1 talento e disse: Senhor, o que ele vai dizer aqui para Deus é mais ou menos o seguinte: Senhor, é o seguinte, eu sei que o Senhor é um homem muito severo, eu sei que o Senhor é um homem muito exigente, eu sei que o Senhor é um homem bravo, eu sei que o Senhor é um homem impiedoso. Então eu fiquei meio com medo de fazer alguma coisa e me atrapalhar todo, então eu preferi não fazer nada, eu preferi deixar esse talento que o Senhor me deu quieto, para eu não correr o risco de perder. Eu deixei ele aqui no cantinho, quieto aqui, ó, mas ó, é o seguinte, eu não ganhei nada, mas eu também não perdi. Senhor, estou aqui, ó, o talento que o Senhor me deu. O Senhor me deu 1, eu estou te devolvendo 1. Aí nós olhamos para esse texto e dizemos assim: bom, não tem nada demais, aparentemente, tá bom, pelo menos não perdeu, né? Menos mal. Só que não é isso que Jesus vai dizer na parábola, e por isso que essa parábola, ela é tão intrigante, ela causa em nós um certo estranhamento. Porque, como eu disse, alguns pecados, eles são tidos assim como coisas trágicas demais. E o pecado desse homem, que nós vamos ver, é o pecado da negligência. O que é negligência? Negligência é uma palavrinha bonita para preguiçoso. Esse homem, qual foi o pecado terrível desse homem? A preguiça, a indiferença, o comodismo, a passividade. Foi o pecado desse homem, que aos nossos olhos talvez não tem tanto mal assim, mas Jesus contando essa parábola, Jesus, que é aquele homem que quer que o seu reino expanda, que quer que o seu reino cresça aqui na terra, Jesus, ele não fica contente com esse homem, ele não fica satisfeito com esse homem, ele deu talentos para esse homem, fazer com que o reino de Deus possa expandir, crescer. O Senhor respondeu para esse homem: servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Jesus faz uma pergunta retórica para ele. Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Isso aqui é uma palavra muito triste, porque você vem numa crescente, né? Jesus diz assim, ó, servo bom e fiel. Aí vem um outro, servo bom e fiel. Aí de repente vem esse terceiro, aí o negócio fica uma coisa meio nebulosa, meio pesada, fica um clima meio estranho assim. E o pecado desse homem qual foi? A negligência. E é justamente isso que você talvez deva pensar na noite de hoje. Eu tenho certeza que você é muito dedicado em várias áreas da sua vida. Tem áreas que você se esforça bastante. Tem gente que se esforça muito pelo emprego, pelo trabalho, para ter o dinheirinho ali no começo do mês. Se esforça demais. Trabalha
horas e horas e horas por dia. Tem gente que se esforça muito pelo relacionamento, faz de tudo para o relacionamento dar certo. Tem gente que se esforça muito pelos filhos. E tudo isso é válido e é importante, e a Bíblia nos ensina a fazermos isso. Mas a principal tarefa de todo cristão é expandir o reino de Deus. A principal tarefa de todo cristão é fazer com que mais pessoas conheçam o Evangelho. A tarefa de todo cristão é fazer com que Jesus seja um nome cada vez mais conhecido na sua família, cada vez mais conhecido na sua casa, cada vez mais conhecido nos ambientes em que você frequenta. Essa é a principal tarefa. Eu não sei quais são os talentos que Deus deu para você. Não sei, talvez você tenha o dom da música, fala bem, escreve muito bem, você é uma pessoa que trabalha bem com rede social, você é uma pessoa amorosa, você é uma pessoa caridosa, você é uma pessoa misericordiosa, que lá em Coríntios, se eu não me engano, vai dizer sobre o dom da misericórdia. Eu não sei qual é o talento que Deus deu para você e quantos talentos Deus deu para você. A questão é, o que você tem feito com os talentos que Deus deu para você? Isso é muito importante a gente pensar. Num mundo onde nós temos nos envolvido cada vez mais com as coisas desse mundo. E aqui eu estou encerrando essa pregação, mas eu gostaria que você prestasse atenção nisso. Nós vivemos em uma época onde as pessoas estão se envolvendo cada vez mais com esse mundo, querendo construir o seu reino nesse mundo, querendo viver, apostar todas as suas fichas nesse mundo, querendo viver toda a sua realidade nesse mundo. E Jesus vem, por isso que o Evangelho, ele confronta esse mundo, porque Jesus vem e diz o seguinte: não aposte todas as suas fichas nesse mundo, porque esse mundo é apenas um ensaio, esse mundo é apenas um vislumbre do que há por vir. Então não aposte todas as suas fichas. Tem gente que tem muito temor do seu senhor terreno, do seu patrão, e pouco temor de Deus. Eu diria, tenha mais temor de Deus, seja mais dedicado ao Senhor. O Senhor então disse lá no verso 28, tire o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Tira esse único talento que ele tem e dá para aquele que trabalhou bastante. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. A pessoa que se dedica ao reino de Deus, quanto mais ela se dedica, quanto mais ela se entrega, quanto mais ela se envolve, quanto mais ela participa, quanto mais ela quer fazer com que o Evangelho cresça na cidade de Piracicaba, quanto mais o coração dela está tomado por essa mensagem, essa boa notícia, quanto mais talento essa pessoa tiver, mais talento essa pessoa terá. Quanto mais usada por Deus ela for, mais usada será, porque quem tem, terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem, o pouco que tem, lhe será tirado. E será tirado a alegria, será tirada a unção. Sabe aquelas pessoas que num determinado momento da vida você percebia nitidamente uma unção quando a pessoa falava, quando a pessoa orava, quando a pessoa pregava, quando a pessoa cantava, quando a pessoa ia lá na sua casa fazer uma visita, era uma atmosfera incrível. De repente, se perdeu, não tem mais, sumiu, acabou. No final, para terminar, Jesus diz assim para esse servo, tira o talento dele, dá para o que tem mais, e diz assim,
e lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. E a parábola termina desse jeito, Jesus trazendo uma mensagem bastante inquietante para os discípulos, e nessa noite uma mensagem bastante inquietante para nós como igreja, para que nós possamos sair daqui nessa noite conscientes de que devemos sim estudar, trabalhar, fazer faculdade, prosperar financeiramente, viajar, se divertir, aproveitar a vida que Deus nos deu da melhor maneira possível, mas também, o principal é expandir o reino de Deus, é levar o evangelho de Jesus para o máximo de pessoas que você puder, é fazer com que o nome de Jesus seja cada vez mais conhecido, que o nome de Jesus seja cada vez mais glorificado, que o nome de Jesus seja cada vez mais exaltado aonde você estiver. Essa é a nossa principal função. E esse é o principal objetivo de Satanás, fazer com que você esqueça disso. Vocês lembram, e aqui eu termino, daquela historinha, aquela outra parábola que Jesus conta, de um homem que ele ganhou muito dinheiro, e aí quando ele estava muito estabilizado, tranquilo, ele falou assim, nossa, agora eu tenho muito dinheiro, agora é aproveitar a minha vida, é curtir o máximo possível, tal, eu estou em paz. E aí então, é dito a esse homem, hoje mesmo pedirão a sua alma. Tem muita gente que está gastando a sua energia, a sua inteligência para construir reinos nesse mundo. E Jesus, nessa noite, está dizendo para você, não cometa esse erro. Um dia, depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou para acertar contas com eles. Sabe o que quer dizer isso? Jesus voltará. Jesus voltará, e para aqueles que estão se dedicando, para aqueles que estão trabalhando, mesmo falhando, errando, voltando atrás, consertando aqui, consertando ali, essas pessoas, elas não vê a hora de que Jesus volte para buscar a igreja, eles sonham com isso, e eles dizem, Senhor, volte mesmo, eu anseio que o Senhor volte, porque eu anseio desfrutar desse novo céu e essa nova terra. Mas aqueles que estão com o seu coração aqui, nesse mundo caído, tudo o que eles não querem é que Jesus volte. Muito pelo contrário, se eles pudessem viver 100, 200, 300 anos, eles gostariam de viver, porque eles não sonham mais com a volta de Jesus. Mas nessa noite, eu gostaria que você, meu irmão, pensasse no que foi dito para você hoje, e que você saísse daqui com a seguinte reflexão: eu estou sendo fiel com os talentos que Deus me deu? Eu estou fazendo o melhor com aquilo que Deus me deu? Eu estou me dedicando? Eu estou me esforçando? Eu estou sendo preguiçoso, relaxado, acomodado, desinteressado? Que você possa sair daqui com o seu coração em chamas, com o desejo de fazer mais para o reino de Deus. Que o seu coração possa queimar, Como John Wesley costumava dizer, ele falava assim, olha, eu peço para que o Espírito Santo me coloque em chamas, para que através de mim as outras pessoas possam ser aquecidas. Que o Espírito Santo possa colocar você em chama, tirar a dureza do coração, tirar a indiferença espiritual, e que você possa amar o reino de Deus, que você possa amar esse Senhor que confiou talentos a você, e que você possa ser fiel a esses talentos, que você possa se dedicar, que você possa suar a camisa de verdade até o último dia da sua vida. Irmãos, eu não ia falar isso, mas eu vou falar um episódio, o Espírito Santo tocou aqui no meu coração.
Eu tenho um tio que ele foi pastor a vida toda, ele foi pastor por 60 e poucos anos. E ele, pastor da Assembleia de Deus, pastoreou muitas igrejas da Assembleia de Deus lá em Mato Grosso. E por coincidência ele gosta de uma música que eu gosto bastante, que é a música Rude Cruz, né? Vocês lembram da música Rude Cruz? Que é uma música do Inário. E quando ele jubilou, depois que ele já estava muito senhorzinho, ele já não podia pastorear mais, não tinha força física e tudo mais. A esposa dele, a minha tia, relata que ele ficou muito triste, porque os irmãos da igreja não chamavam ele mais para pregar. E ele amava pregar. E os irmãos não chamavam ele para pregar, e ele ficava triste demais. Aí um dia teve uma conferência lá, um evento, não me recordo agora se era evento de homens, de mulheres, alguma coisa, e chamou ele para que ele fosse levar a palavra. E aí a minha tia relata que ele ficou super feliz, falou para ela que ficou feliz, os irmãos chamou para pregar, nossa, que benção, fazia tempo que eu não pregava. E aí ele foi, se preparou, arrumou, colocou lá o terninho dele, a gravata e tal, e foi para a igreja, todo contente, pregar. E aí ele pregou sobre a cruz e a coroa, falando que a vida que nós vivemos nesse mundo é uma vida de cruz, de dor, de sofrimento, de tantas tribulações que nós passamos nessa vida, mas um dia nós receberemos a coroa. E ele diz, né, as filhas dele costumam dizer que um dos sonhos dele era morrer assim, tipo, praticamente no púlpito. E ele já estava com 80 e poucos anos. E ele pregou esse sermão, a cruz e a coroa, já senhorzinho. E no final da mensagem, ele resolveu cantar um hino. Rude cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de ver. E cantou a música, e a igreja começou a cantar junto com ele. Acabou o culto, cumprimentou os irmãos, foi para casa, deitou e não acordou mais. Aí no velório, a minha tia, melhor, a filha dele relata essa história, junto com o irmão que tinha chamado ele para pregar. Que ele viveu exatamente isso. Ele viveu uma vida de cruz, porque viver para Deus, cumprir com o chamado que Deus deu, é uma vida de cruz. Quantos desafios, quantas tempestades, quantas tribulações, quantas dores, quantas angústias, quantas pressões, gente às vezes querendo te prejudicar, gente falando mal, gente tentando fazer de tudo, Satanás tentando criar ambientes para que você desanime, e ele sempre perseverante até os seus 80 e, se eu não me engano, 86 anos, se não me falha a memória, ele morreu, mas recebeu a coroa. E para um cristão, isso dá uma paz maravilhosa, dá uma paz gigantesca, dá uma paz que não vem de homens, mas vem do próprio Deus para o coração nosso. Que um dia, meu irmão, você possa ter essa mesma paz, porque o nosso dia, eles são contados nesse mundo, e um dia vai chegar o nosso fim. Por mais vigoroso que você seja, por mais saudável que você seja, mas que um dia você possa trocar essa cruz por uma coroa, e não trocar essa cruz por uma eternidade de tormento. Que você possa guardar essa palavra no seu coração, e que um dia o Deus Todo-Poderoso, esse Jesus que voltará para buscar a igreja, Ele possa olhar para você e dizer assim: muito bem, servo bom e fiel, muito bem, venha, venha que agora é festa, venha que agora é uma eternidade preparada para você, venha que agora as suas noites de cruz, os seus dias de tormento acabou, não haverá mais choro, não haverá mais dor,
O que haverá agora é alegria eterna ao lado do Pai. Servo bom e fiel, venha, venha. Irmãos, que você possa guardar essa palavra no seu coração e caprichar com essa vida que Deus deu para você, fazer o melhor. O que você pode fazer para o reino de Deus crescer, o que você pode fazer pela igreja de Jesus Cristo, faça, meu irmão, faça o melhor que você puder, porque um dia você vai trocar essa cruz por uma linda coroa. Se você crê nisso, coloque-se de pé. Eu quero convidar o Clarins aqui, que eles vão estar cantando uma última canção, e eu quero fazer uma oração com você.